Bom dia! Estava pensando sobre a conferência, falando com Jesus esses meses, né? Principalmente essas últimas semanas. Deixa eu falar um negócio para vocês. Toda a minha transformação, todo o processo de cura ou de romper no espírito e acessar algo novo de Deus, não foi assim, foi em conversas com Ele, entendeu? Foi tirando tempo para ouvir Ele, foi tirando tempo para bater um papo com Ele, foi de fato rasgando o coração na presença dEle. Então hoje eu queria isso, tipo assim, que a gente tivesse uma conversa com Ele aqui. Eu gosto muito do poder do Espírito Santo, de orar, de deixar Ele ter liberdade. Assim, eu me sinto mais confortável assim, é meu jeito do que toda vez que eu preparo uma palavra muito elaborada, uma pregação, eu fico travada. Toda vez que eu vou me ver, eu tô assim no YouTube, ó. Que aí, toda travada, porque não é muito o meu perfil. Então, às vezes, a gente tem que seguir um padrão, né? Eu pensava assim, eu tenho que seguir um padrão, então preparar uma palavra, tantos minutos, eu excedia tempo. Era um caos, assim, eu nunca consegui cumprir direito esse protocolo. E aí Deus falou, não tem isso. Cada um tem um jeito, cada um flui de uma forma. E eu gosto de bater papo. Eu gosto de conversa, de leveza. Então, assim, tem 3 coisas anotadas no meu bloco de notas. E uma frase veio muito no meu coração, assim, forte. Que a qualidade... Anotem essa frase, ela é boa. A qualidade da nossa vida vai depender da qualidade do nosso coração. Então, a qualidade da nossa vida, a qualidade ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. E a nossa vida vai depender disso. Da qualidade do nosso coração. E eu achei isso muito forte. Porque muitas vezes, não sei vocês, mas muitas vezes eu orava no meu tempo com Deus e eu falava assim, Espírito Santo, muda o meu jeito. Muda essa forma como eu ajo. Eu até falei com alguém ontem, né? Espírito Santo, como eu queria falar doce assim como ela. Eu não falo doce. Então eu pedia muito para o Espírito Santo mudar o meu comportamento. É como se a gente estivesse pedindo para ele fazer algo lá na ponta do processo, sabe? E muitas vezes o que acontecia, gente? O que acontecia comigo? Eu pedia para ele mudar o meu jeito, no outro dia eu estava agindo como? Do jeito que eu tinha acabado de orar. Não é possível. Não vai, não mudo. Né? A Ju também compartilhou ontem aquela fúria que a Juliana... Eu não consigo ver a Juliana furiosa. Alguém consegue ver a Juliana furiosa? Toda vez que ela fala, eu era furiosa. Gente, como? Porque né, ela é mais para dentro, então acho que implodia. Então esse ano, tá, gente? Foi principalmente esse ano, ou seja, depois de 11 anos, dia após dia, encontro após encontro, conferência após conferência, culto após culto, grupo após grupo. Esse ano, o Espírito Santo rompeu uma revelação e eu falava assim, caramba, gente, acho que isso vai ser a vida toda. Acho não, é uma vida toda de amadurecimento, rompimento. Mas esse ano que de fato virou uma chave, sabe? Eu entendi. Cara, agora eu estou entendendo como Deus pode funcionar um pouco, né? Consegui acessar um pouquinho ali da forma como Ele trabalha. Da forma como Ele age, na verdade. Eu falava assim, cara, foi muito tempo gasto pedindo coisas, pedindo orações pedindo, sabe? Eu falava assim, gente, não é. Aí eu entendi, cara, não é pedindo. Então, assim, o que eu vivi, eu vou falar para vocês porque eu também gostaria que vocês vivessem, entendeu? Falava assim, então vamos lá, vamos dar um exemplo. Pedindo, então, Espírito Santo, me ajuda a pagar essa dívida. Me dá ideias para eu pagar essa dívida. Sei lá, orando para essa dívida ser quitada. E tal. E eu orava. E o Espírito Santo parecia que ele estava ali. Eu estou tentando te falar um negócio, você não está prestando atenção.
a prosperidade, a riqueza, ela já foi liberada em Cristo. O que você precisa é que o seu coração rompa para você acessar. Vocês estão entendendo? Já está disponível. Então, a paz, ela já está disponível. A provisão, ela já está disponível. A libertação, ela já está disponível. Então, eu estava indo pelo caminho inverso. Eu estava pedindo algo, o que já estava disponível. Que o Espírito Santo queria me tratar, me ajudar, era assim, rompe o seu coração para que você consiga acessar. E aí eu estava no março, acho que abril, maio, eu estava ali na lojinha, eu olhando os livros assim, eu peguei um. Aí o livro, tipo, cada capítulo que eu lia parecia o Espírito Santo, eu e ele numa conversa, numa profundidade. E foi esse livro que me ajudou, né? O autor, assim, ele tem essa capacidade de tipo, fazer a gente romper nisso, tá? Ele já tem essa revelação, ele já vive essa revelação há muito tempo. E eu assim, meu Deus. Gente, quando a gente entende que é como se, quando eu falasse assim para Deus, Deus, me ajuda a pagar isso, é como se Deus tivesse que fazer algo para mim. Como é que eu explico? É como se, tipo assim, eu estou orando para Deus fazer algo então agora, sendo que na verdade, o que Ele precisa fazer é em nós. É no nosso coração, porque Ele já fez. Então, Ele já está disponível, Ele já fez. Então, a gente fica pedindo algo. E quando a gente pede algo, a gente tira o foco da gente. Então, a gente está numa oração, a gente está no nosso tempo com Deus, a gente está aqui, a gente fica querendo que Deus resolva uma situação, ao invés de Deus resolver a gente. Então, a gente desfoca. Então, assim, vou dar o exemplo que eu estava dando. Espírito Santo, nossa, mas você sabe o que a gente está vivendo. A gente precisa de você, a gente precisa disso. E aí a gente, meio que vai tirando o foco daquilo que pensa assim, Andréia, é dentro de você, é no seu coração. Eu tenho a capacidade de ensinar a triplicar a riqueza, a lidar com o dinheiro de uma forma melhor, a ser mais generosa. Aí Ele vai transformando a gente, nossa, agora eu estou entendendo. Então agora eu entendi. Mudando o meu coração, isso vai ser transformado. E aí eu agora vou começar a viver as verdades genuínas. De fato, as verdades. Porque o que acontece? A gente vai, durante a vida, durante nossas experiências, nossa infância, adolescência, enfim, que vivemos, né? Nossas crenças, traumas, nossos sofrimentos, enfim. A gente vai acreditando em mentiras. Eu estava falando no grupo de quinta-feira. A gente tem que pedir para o Espírito Santo para que a gente rompa nas verdades. Espírito Santo, eu preciso entender essa verdade. Se eu não estou conseguindo ainda viver isso, não é algo em você que você precisa fazer, é algo em mim que precisa ser mudado. Então me ajuda a mudar isso, porque além de Deus fazer, do Espírito Santo fazer, Ele também é a fonte de dar. Então, se você precisa de coragem para você enfrentar algo no seu coração, Ele é o que vai te libertar disso, fazer você romper nisso e também te dar a coragem para isso. Ele é a fonte. Ele é a fonte do fazer e a fonte do dar. Então, a gente fala aqui, você precisa de coragem para entrar num tempo com o Espírito Santo e rasgar o seu coração a Ele. Então, quando a gente fala assim, que você precisa de coragem, parece que você precisa buscar essa coragem em você, né? Então, eu vou... Embora eu sou muito assim, de pegar e eu encaro as coisas, eu bato no peito e vou. Então era muito pela minha força, então bora. Não, Espírito Santo, acessar isso aqui me dói. Mas eu sei que eu preciso ir neste lugar que me dói, com você, de mão dadas com você. Me dá a coragem para a gente tirar a pedra deste lugar aqui, onde me dá vergonha, onde me dá muita dor, onde é muito difícil. Ele te dá a coragem, Ele te leva lá e Ele te sara. É Ele. Então, quando a gente fala que Ele é a fonte, para de buscar em você a coragem que você precisa para ir lá. E Ele é respeitador, o Espírito Santo, Ele é respeitador. Ele vai lá com você
Se precisa, em doses homeopáticas. Ou se precisa, ele vai... Se você tem uma personalidade mais expansiva como eu, você vai lá, bora, não tenho medo não, vamos nessa, Espírito Santo, estou contigo, vamos nessa, vamos encarar. E o tema da minha palavra é mude seu coração. Eu tenho 6 minutos, eu vou só falar um negocinho que a Ju falou ontem de Davi. O Espírito Santo também me falou de Davi. Porque toda vez que a gente pensa em mudar nosso coração, a gente sempre lembra de Davi. Porque foi o homem segundo o coração de Deus, né? E eu fiquei meditando entre Davi e Saul. Fiquei parada nesses dois personagens da Bíblia, nessas duas pessoas da Bíblia. Saul foi o rei antecedente a Davi, tá? Para quem não sabe. E Saul foi um homem que Deus levantou para ser rei de Israel, como Davi também, tá, gente? Naquela época, o profeta ia lá e tal. E, pelo direcionamento de Deus, ele ungia o rei. E eu fiquei assim, gente, tá, que Saul também não era muito flor que se cheire. Mas a vida de Davi, se você for olhar a vida de Davi, você fala assim, caraca, como que esse cara pode ser segundo o coração de Deus, né? Eu pensei assim, até a vida de Saul parece ter sido um pouco melhorzinha que a de Davi. Tipo, moralmente falando, sabe? Tipo... Só que, quando eu comecei a ler os salmos de Davi, foi que eu entendi que Davi entendeu que Deus era a fonte dele. O que Saul começou a fazer? Saul começou a fechar o coração, na Bíblia fala, Saul fechou o coração para Deus. Então o profeta Samuel chegava, dava um direcionamento para Saul, Saul descumpria. Aí depois ele dava outro direcionamento para Saul, Saul descumpria. Quando Davi errava, e o profeta chegou sobre ele e contou uma história. Se um homem, aí contou uma história, tem um pouco tempo, mas contou uma história e falou assim, ô Davi, o que esse cara merecia por ter feito isso tudo? Aí ele, a morte. Aí o profeta fala para ele, esse cara é você. Aí ele rasga as vestes, ele vai para onde? Ele vai para o Todo-Poderoso, gente. Ele não fecha o coração, não, ele vai para Deus e fala assim, cura o meu coração. Vamos ler Salmo 91? Eu vou ler Salmo 91. 51 com vocês. Para vocês entenderem. Olha quão profundo Davi era com Deus. E deixa eu falar um negócio para vocês. Davi estava na velha aliança, tá? Ele ainda vivia na velha aliança. Davi veio antes da crucificação e ressurreição do nosso Cristo. E muito antes da descida do Espírito Santo. Então hoje... A gente não tem esse receio que Davi tinha de perder a presença de Deus, né? Porque ele fala aqui no Salmo. Mas ele entendeu. Por isso que Deus falava assim, esse homem é segundo o meu coração. Porque quando algo acontece, ele vem para mim. Quando algo acontece, por mais que ele erre, Davi não ficava pedindo para Deus curar os comportamentos dele. Ele sabia que se eu for diante de Deus... E eu rasgar meu coração diante de Deus, Ele me transforma, Ele transforma o meu coração. E, consequentemente, transforma os meus comportamentos. Porque a gente fica batendo no nosso comportamento. Então, a partir de hoje, eu nunca mais faço isso. Você está se baseando em quê? Porque se você não trata o seu coração, pode ter certeza que amanhã você está fazendo a mesma coisa. Para de focar no seu comportamento. Peça para o Espírito Santo coragem para você ir lá e curar as suas feridas. E aí ele vai transformar o seu coração. Quando ele transforma o seu coração, gente, você vai rompendo em todas as áreas e acessando o que já está disponível, porque já está. Olha o Salmo de Davi. Esse salmo foi depois que ele se envolveu com Batseba. E ele estava bem mal. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Ele sabia que só Deus podia fazer isso. Pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti.
Somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Ele aqui falando na velha aliança, né? E tem mais um. Seguir a outra lei. Mas eu quero que a gente entenda como que Davi se rasgava diante de Deus. Pois sou pecador desde que nasci, sim. Desde que minha mãe me concebeu. Mas hoje nós somos livres em Cristo, amém? Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração. Me mostras a sabedoria. Davi entendeu que Deus transformava era o coração. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. E graças a Deus, hoje isso tudo já está disponível. Devolva-me a alegria e a felicidade. Cristo fez isso por nós. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Então o Espírito Santo cria em nós hoje um coração puro. Obrigada porque Davi era um homem segundo o teu coração e ele não tinha o Espírito Santo e ele entendeu e ele se rasgava diante de ti. E hoje nós nos rasgamos diante de ti porque o Senhor nos dá coragem. O Senhor pega nas nossas mãos e nos leva a lugares obscuros para fechar nossas feridas. Não o nosso coração. Obrigada, Espírito Santo. Porque só tu podes fazer isso. Muito obrigado pelo teu amor aqui hoje. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse dia. E eu queria só finalizar falando que hoje, pela primeira vez, minha mãe está me vendo. Minha mãe está aqui, é uma honra para mim minha mãe estar aqui me assistindo. Porque todas as vezes que eu vinha pregar, ela tinha que ficar com os meus filhos. Então não dava para ela vir. Ela ajudava o meu marido com as crianças, eles eram muito pequenos. Mas hoje, meu marido está lá com as crianças. E eu falei, mãe, venha. Ela, vou, é uma honra te ver. Então, obrigada, mãe. Te amo.